Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos. É um imenso prazer estar com todos vocês aqui novamente. Eu espero que, através dessa mensagem, eu possa estar abrindo a mente de milhares de pessoas, né, que infelizmente têm suas mentes engessadas e até mesmo ocultadas, escurecidas, presas ao sistema religioso evangélico que tem no mundo, tá bom? Meus amados, estou retornando mais uma vez. Eu peço a atenção de vocês, eu agradeço, né, por todos vocês estarem aqui comigo, tá bom? Muito obrigado por tudo. Eu estive muito tempo fora e não estava tendo possibilidade de fazer vídeos, mas eu estou de volta ao canal trazendo esse novo vídeo para vocês, que vamos falar hoje sobre os milagres, as bênçãos, né? E até mesmo as curas, a libertação que muitas pessoas recebem dentro desses alçapões religiosos que eles chamam de igreja. Porque na verdade igreja são pessoas, uma aglomeração de pessoas numa praça, numa casa, né, num ponto de ônibus, em qualquer lugar onde estejam ali 3, 4, 5 pessoas ou mais reunidas, ali se chama uma igreja. Que a palavra igreja significa amontoado de pessoas, reunião de pessoas ali, entende? Não quer dizer nada com esses templos religiosos. Ali são 4 paredes construídas por mãos humanas. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, em Atos dos Apóstolos, fala lá no capítulo 17 de Atos, entre 19 e 20, fala que o Criador do universo, que habita nos céus, o Altíssimo, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17 e 20 já fala isso, ou 24. Você vê lá que está escrito. Em Atos 17, Paulo já tinha falado isso. E também ele fala em outras partes, né, do seu evangelho, que nós aqui somos o templo e morada do Espírito Santo, que é o Eterno, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vamos juntos, né? Vamos juntos meditar, vamos juntos falar sobre o engano dos falsos milagres que as pessoas têm tido dentro desses alçapões que eles chamam de igrejas, que na verdade não são igrejas, né? Na verdade são apenas um local onde as pessoas se reúnem como igreja, seja lá onde for, em qualquer lugar que estejam pessoas reunidas, ali se dá o nome de igreja, tá bom? Então, meus amados, a igreja de Cristo somos todos nós que cremos, né, no sacrifício de Cristo. Todos nós que cremos, todos nós que aceitamos essa graça maravilhosa, todos nós que vivemos essa fé no Evangelho da graça de Cristo, nós somos a igreja de Cristo, tá bom? Porque quando você adota obras da lei de Moisés que foram destruídas por Cristo na cruz, você está negando Cristo. É o que tem feito a maioria das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo. Tem negado o sacrifício de Cristo, tem chamado Jesus de mentiroso, adotando lei que não existe mais. Porque é preciso que você entenda, é preciso que você divida. Você tem que dividir, você tem que saber discernir e entender o que é lei e o que é graça. E infelizmente, os evangélicos, a maioria não sabe o que é lei e nem graça. E vivem essa mistura. Vivem esse falatório todo aí que eles inventam, essas fábulas, histórias, né, de homens que têm enganado milhares de pessoas no mundo. Meus amados, acompanhem comigo algo muito importante, porque as pessoas vivem dando tudo nas igrejas, defendendo líderes religiosos, né, por causa de uma cura, por causa de um milagre, entende? Recebeu uma bênção, foi liberto dos vícios, e por isso a pessoa acha que tem que agradecer. Não, eu sou agradecido, foi lá que eu fui liberto, fui curado, fui abençoado, foi isso, foi aquilo, e acha que por causa disso elas devem a esses homens. Você não deve nada a ninguém. Sua cura, sua bênção, sua libertação é devido ao sacrifício de Cristo. Hoje, na graça de Cristo, somos curados, libertos e abençoados.
O que leva as pessoas a terem uma vida de maldade, de doença, de perturbação, é exatamente suas ações, suas atitudes, seu comportamento. É o que você faz. Já diz a palavra de Deus, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Você colhe o que você planta. Se você planta o mal, você vai colher o mal. É evidente, não tem como você negar isso. Você não pode querer viver bem fazendo o que é errado. Você não pode viver uma vida abençoada fazendo coisas de maldade na terra, não. Aqui na terra, nesse corpo carnal que nós vivemos, temos que entender que o nosso bem-estar depende das nossas ações, das nossas obras, do que nós fazemos no dia a dia. Nós fazemos escolhas erradas, vamos sofrer por essas escolhas erradas. Nós fazemos aquilo que destrói o ser humano, como bebida, vícios, prostituição, né? Que traz a traição, que traz o divórcio, a separação. É isso que causa o mal no ser humano. Não é um diabo, um demônio, que nem diz o sistema religioso, que leva você a falar, não, é você mesmo. Jesus de Nazaré já dizia em Marcos, lá no livro de Marcos, capítulo 7, 19, 20, 21, ele fala que é do coração dos homens que saem os maus desígnios, prostituição, adultérios, vícios, homicídios, loucura, bebedice, traições, adultérios. É do coração da pessoa, está dentro da pessoa esse mal. Agora você é quem tem que saber escolher o que fazer. Não é que tem um demônio que vem lá de fora, que entrou no seu corpo, como diz o sistema religioso evangélico, e leva você a fazer esse mal, não. Ali é o seu próprio espírito. Porque a palavra espírito é tirada do grego. O daimon, que é o que nós temos dentro de nós, que se chama demônio, é o espírito. Não é que veio lá de fora, não. O próprio Criador, o Pai dos Espíritos, nosso Senhor Eterno, é quem nos deu esse Espírito, que vem dele. Agora, uns é para fazer o bem e outros para o mal. Uns são eleitos pela graça de Cristo e outros não. E é isso que você precisa entender. A carne não se converte. Você precisa entender que a carne, ela não se converte. Porque o ser humano, ele tem uma tendência para o mal. O ser humano, ele já tem uma tendência para o mal. Entendeu? Então você tem que entender isso. Que a carne para nada se aproveita. Entendeu? A carne para nada se aproveita. Entende? É o que fala Jesus aqui, ó. Você pode acompanhar comigo. Que Jesus de Nazaré, nos seus dias em carne em Jerusalém, ele falou para os judeus o seguinte, ó, tá lá em João, você pode acompanhar comigo, João capítulo 6, versículo 62 em diante. Ele vai dizer assim, ó, preste atenção no que ele vai dizer aqui, ó. E se isto escandaliza vocês, que seria, pois, se visseis subir Filho do Homem, para onde primeiro ele estava, ele falando, né, em espírito, ele já estava lá, o próprio Deus. E ele diz mais, ó, o espírito é o que vivifica. Você está entendendo? Nós vivemos hoje o ministério do espírito. Nós estamos vivendo a lei do espírito de vida. Já dizia o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e 4. A lei do espírito de vida é essa que vivemos hoje, e não da letra, da carne, da lei de Moisés. Os evangélicos vivem essa lei de Moisés. Os evangélicos vivem alimentando carne. Espírito não se alimenta de coisas materiais. Se nós estamos hoje vivendo a lei do espírito de vida, se nós estamos vivendo hoje no ministério do espírito da graça de Cristo, então, meus amados, você tem que entender que o que você pratica na sua carne, o que você absorve na sua carne, o que você alimenta na sua carne, não diz respeito ao espírito. O espírito não se alimenta de coisas materiais, porque ele é espírito. Ele se alimenta de coisas espirituais, como a oração, a leitura da Bíblia, a obediência, a fidelidade ao Evangelho de Cristo. Quando você toma
suco de uva com um pedaço de pão de padaria dizendo que é o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, você não está alimentando o espírito, você está alimentando sua carne. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Isso já vinha desde a lei de Moisés, com os judeus, com a Páscoa. Porque a lei de Moisés trazia esses símbolos, imagens terrenas, objetos terrenos, de cerâmica, como azeite, como água, como pedaços de madeira, papiro e outras coisas que usavam, candelabro, arca da aliança. Tudo isso são coisas materiais tiradas da terra, do Monte Sinai. São referências, são símbolos lá do reino de Deus. Só símbolos, mas são terrenos. E o que é da terra é da terra. Não diz respeito ao espírito. É por isso que o povo vive enganado. Jesus de Nazaré falou: o espírito é que vivifica. É o espírito. Então, se você faz jejum, está alimentando o espírito ou a carne? Está alimentando a carne. Toma Santa Ceia, pedaço de pão com suco de uva, dizendo que é o corpo e o sangue de Cristo, está alimentando o espírito, não está alimentando a carne. Entende? As campanhas que você faz, votos, segurando isso, segurando aquilo, unção com óleo, corrente de libertação, essas coisas todas, as ablações aí, esses vários rumores aí de doutrinas humanas, não é do espírito, é da carne. E se é da carne, não tem nada a ver com Cristo. Os evangélicos querem santidade na carne, vão para monte, fazem vigílias, eles ficam humilhando a carne com jejuns, achando que estão se santificando. Não tem santidade na carne. Você veja que o fulano que se batizou em água, dizendo que era para perdoar o pecado, para ser livre do velho homem, há um mês atrás ele tinha se batizado. Hoje ele já está bebendo, fumando, ele já está se prostituindo. Por quê? Porque não tem santidade na carne. A carne não se converte. O erro dos evangélicos é que eles vivem alimentando a carne. Eles isolam o espírito. Eles vivem um ministério de morte e condenação, que era a lei de Moisés, dos judeus. Com dízimos, com campanhas, com jejuns, com vigílias, com oração em monte, com envelopes, campanhas, sacrifícios. Tudo isso é da lei de Moisés, que Cristo aboliu na cruz, que não servia para o espírito, mas para a carne. A lei de Moisés sempre foi para a carne. Por isso que Jesus condenou a carne. A carne morre. A carne não tem nada a ver com Cristo em espírito. Ele fala aqui, ó, o espírito é que vivifica. A carne para nada se aproveita. Porque as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. Entendeu? É por isso que o povo não entende. Está aqui, ó. João, Evangelho de João, livro histórico de Jesus de Nazaré. Capítulo 6, versículo 62 ao 63. Ele fala: o espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Então é por isso que você vê os evangélicos aí mortos, destruídos. Uma hora tão bem, uma hora tão mal. Uma hora tem vitória, uma hora tem derrota. Uma hora tem alegria, outra hora tem tristeza. Você veja que tudo para ele é o diabo, é o Satanás, é o demônio. Quebrou uma coisa, é o diabo. Queimou a televisão, é o diabo. Queimou a geladeira, é o diabo. É o demônio, é não sei o quê. Por quê? Porque vivem uma lei de condenação e morte, que era a lei de Moisés. Que vivem escravizados pelos homens, meus amados. A graça de Cristo Jesus, ela nos liberta de tudo isso. Eu também era assim. Eu também fui escravo do sistema religioso evangélico, fazendo todas essas lambanças aí deles. Dízimos, tridízimo, campanhas, entendeu? Votos, vassoura ungida, sabonete ungido, nó em camisa, vassoura isso e aquilo outro, varra não sei o que, sal grosso, vale de sal, campanha da porta aberta, a cruz vazada, o manto não sei de que. Tudo isso, meus amados, são coisas da carne. Não alimenta o espírito. E se não é do espírito, então não é de Cristo. Não é de Cristo, não é da graça de Cristo. A graça de Cristo hoje é espiritual. É o alimento do espírito.
Quando você faz coisas para a sua carne, você está alimentando a sua carne, que Cristo já tinha dito. A carne para nada se aproveita. Não tem santidade na carne. Os evangélicos ficam se santificando na carne. É aquela irmã que um dia está uma alegria medonha, oh, glória a Deus, Pai do Senhor, irmã, Pai não sei o quê, eu vou não sei aonde, eu vou no monte. No outro dia está criticando. A irmã passa o dia naquela gritaria, no monte. Quando chega em casa é brigando com os filhos, é amaldiçoando os filhos, o marido. Cadê? Por quê? Porque não tem santidade na carne. Não é na carne que Cristo habita. Não é na carne que o Espírito de Cristo vive. Ele vive em nós em espírito. Não tem santidade na carne, meu amado. Não tem como se converter. A carne não se converte. Você se batiza nas águas, que é uma blasfêmia contra a cruz de Cristo, porque nós somos batizados na cruz de Cristo. Romanos 6 fala isso. Romanos 6 em diante, pode ler que fala sobre o nosso batismo com Cristo na sua morte na cruz. Que vivemos hoje a lei do Espírito de vida, da graça do Senhor Jesus. Eles ficam se batizando em água, que era uma cor da lei de Moisés, que já lavavam o cordeiro para o sacrifício, limpando a carne. Batismo em água limpa a sua carne, o seu corpo, tira a sujeira do seu corpo. Tem nada a ver com o Espírito. Não tem como. O Espírito não se alimenta disso. A água não lava o Espírito. A água lava o corpo. Que hoje você diz amém e amanhã você diz está desgraçado. É uma desgraça, é uma praga. E condena isso e amaldiçoa aquilo. Uma hora você abençoa, uma hora você amaldiçoa. Por quê? Porque é a carne. Infelizmente. Evangélicos alimentam carne. E Jesus já disse, a carne para nada se aproveita. Com roupas. Não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode cortar o cabelo, não pode pintar o cabelo, a irmã tem que ser, não sei o quê. Quer dizer, eles cuidam da carne. Os evangélicos cuidam da carne. E esquecem que nós estamos vivendo hoje a lei do Espírito de vida. Estamos vivendo hoje o ministério do Espírito, do Cristo ressuscitado na nossa vida. Essa é a graça de Cristo, amado. A graça de Cristo nos traz felicidade, paz, tranquilidade. Somos verdadeiros. Não temos momentos ruins nem momentos bons. Nós vivemos um só. Tanto faz estar bem como estar mal. Estamos alegres. Estamos agradecendo ao Senhor. Porque tanto faz Ele abençoar como não. Ele é Deus. Ele é eterno. Tanto faz se Ele vai abrir a porta ou vai fechar, não importa. Ele é Deus. Ele faz o que Ele quiser. Não tem essa que Ele tem que fazer. Não tem essa de que o diabo fechou a porta. O diabo trancou os caminhos. Não tem essa que você não está empregado porque... Não, nada disso. Isso é coisa de homens. Isso tudo que você vê aí é doutrina de homens. Para enganar o ser humano. Para destruir o ser humano e fazer com que as pessoas fiquem longe da graça de Cristo Jesus. Você pode ver isso. As pessoas ficam presas lá por causa de uma cura ou de uma bênção. Você entendeu? Não enxergam que estão longe de Cristo. Não enxergam que estão negando Jesus. Entende? Não enxergam isso. Por causa de uma bênção que ela já tinha recebido, que já foi Cristo que deu ela. Aquela bênção para você, para mim, para qualquer pessoa. Você veja que tudo já foi determinado pelo Altíssimo. Estamos vivendo um tempo predestinado. Um tempo que já foi predestinado. Que já foi propositado por Cristo. Para os que são abençoados e para os que não são. Você veja que muitos já morreram nesse mundo com desgraça. Muitos já morreram de doenças. Já morreram de praga, de peste, de bala, de tudo que não presta nesse mundo. E outros já morreram na bênção, na paz. Por quê? Porque buscaram, porque foram atrás, porque... Não. É porque tudo depende de Deus. Tudo depende do Altíssimo. Ele determinou. Você vai morrer de desgraça? Vai morrer de desgraça. E acabou. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele faz o que Ele quiser. Tudo é dele. A morte do ser humano para Deus é natural. Tanto faz quem morre de bala, de assalto, de fogo queimado, espedaçado, não importa. É natural para ele. É bizarro para nós. Somente o ser humano acha isso um absurdo. Mas Deus não, Ele é Pai, Ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Não há diferença. Porque o que importa é o Espírito. O Espírito é eterno. A alma e a carne morrem.
e vão para o inferno, que é a sepultura. Não importa se é crente, se é católico, se é evangélico, se é... não interessa a sua religião. Você morre, você vai para o inferno. Todos nós, quando morremos, vamos para o inferno, que é a sepultura, que é o Hades, que é o Geena, que vinha do hebraico e do grego. Então temos que entender isso. O povo não entende. Não entende o que está escrito nessa Bíblia. O povo não consegue entender o que está falando, o que está se lendo, o que está vivendo. Por quê? Porque seguem homens. Evangélicos seguem pastor, evangélicos seguem o homem. Eles não seguem a Cristo. Por isso que são enganados, iludidos e vivem uma vida desgraçadamente, dia após dia. Uma hora tão bem, uma hora tão mal. É assim que vivem esse povo, por causa da operação do erro, do espírito do erro que tem nesses vários bispos e pastores no mundo. Como nos tempos do apóstolo Paulo, que ele dizia já que viria o homem da iniquidade, que muitos seriam enganados por ele. Então, assim também hoje, esse espírito habita, operando erro entre as pessoas. Segunda Tessalonicenses, você pode ir até ver isso aqui comigo, no capítulo 2, do 7, vai dizer assim, ó, do versículo 6. Porque já o mistério da injustiça, o que é o mistério? Aquilo que é oculto, aquilo que é invisível. Opera, né? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha só. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aqui nessa Bíblia nossa tem Satanás por causa aqui do tradutor, né, do nosso querido, né, que já se foi, padre João Ferreira de Almeida, que fez essa tradução. Porque a palavra Satanás quer dizer adversário, é aquele que é contra, é aquele que se opõe. Não é um diabo, um bicho, um ser, uma criatura das trevas, nada disso não. A palavra Satanás na Bíblia, quando você lê, está falando de adversário. Pode ser qualquer pessoa. Então esse Satanás aqui, esse adversário que está falando aqui, eram os imperadores romanos. Eram os líderes daquela época religiosos, como Herodes, como os soldados romanos, como os mestres da lei de Moisés, né? Como os fariseus. É isso aqui, que era contra o evangelho da graça de Cristo. Por isso que Paulo fala de Satanás aqui, mas só que essa tradução aqui é de hoje. Na original não é Satanás, é adversário. Os inimigos, os opositores. Entende? Então, é isso que quer dizer aqui, ó. Cuja sua vinda é como se fosse a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Entende como é que é agora? Você está vendo que é um inimigo? Um homem mau, uma pessoa mau, que vem com mentira, como tem hoje, nesses vários líderes religiosos que você julga que é um homem de Deus, que diz que é ungido, que é consagrado, que não tem nada de unção. Ali é um espírito do erro que habita neles. Que essa eficácia de Satanás é o adversário, que é contra Cristo. Porque a maioria deles são contra Cristo. Entende? Com suas mentiras, com suas lambanças. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando ele fala que se salvarem, não está falando de salvação lá, o reino de Deus não. Nesse tempo aqui, nessa época aqui, entre os anos 67 e 68, do primeiro século da era cristã, ele fala da salvação, que era se salvar da grande tribulação que estava por vir. Entenda isso. E por isso, Deus lhe enviar a operação do erro. Está vendo aqui? Essa operação do erro aqui existe hoje em vários líderes religiosos, bispos, pastores, que se intitulam apóstolos, levando o povo a esse erro, para que creiam na mentira. Está vendo? Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade, né, que era o erro do povo da época, certo?
Tudo aquilo que era contra o Evangelho de Cristo era como se fosse uma iniquidade. As pessoas se lambuzavam nos seus prazeres carnais. E isso era contra Cristo. E hoje também. Só que isso aqui, essa condenação aqui, era para eles lá e não para hoje. Mas quando se fala em operação do erro, nesse espírito do erro que estava com eles, então podemos entender que hoje esse espírito habita nas pessoas, nesses líderes religiosos, trazendo também a operação do erro. Bom, meus amados? Então é isso, as pessoas ficam lá. Meus amados, o verdadeiro evangelho da graça de Cristo, ele não vem de obras de homens, não vem das nossas obras, do que nós fazemos. Não tem mais obra porque as obras da lei acabou. Com a queda do templo no ano 70 em Jerusalém, com a invasão dos romanos e os persas e os assírios que se uniram para destruir Jerusalém na época, acabou. Acabou tudo da lei. Mas infelizmente os evangélicos vêm costurando o véu. Os evangélicos vêm reconstruindo aquilo que Cristo destruiu na cruz. Eles estão reconstruindo, estão trazendo à tona tudo aquilo que Cristo destruiu, negando Jesus, na operação do erro, levando o povo a errar e a serem inimigos de Cristo, sem entenderem. Entenda isso. Hoje é graça. E na graça de Cristo somos abençoados, justificados, eleitos com Ele. Não tem mais obra, não é por obras. Entendeu? Não é por obra. É isso que você precisa entender, que não é por obras. Porque a maioria dos evangélicos não conhecem a Bíblia. Não sabem o que é lei nem graça. Entendeu? Assim também fui eu. Eu passei muitos anos assim também. Preso dentro desse sistema religioso evangélico, sem entender o que era lei nem graça. Para mim tinha que fazer. Para mim só valia se eu fizesse. Para mim só valia, Deus só me abençoava se eu fizesse alguma coisa. Se eu desse dízimo, fizesse campanha, desse o meu tudo no altar, né? Se eu fizesse jejum, oração, se eu tomasse Santa Ceia para ter parte com Ele. Então era isso. Hoje, liberto desse mal, pela graça de Cristo, eu entendo que não é nada disso, que eu já sou abençoado, que eu só tenho que crer. Fazer a obra de Deus quer dizer crer em Jesus. Fazer a obra de Deus não é você dar dízimo, não é você evangelizar, que nem eles falam, não é você ganhar a alma, que nem ele fala. Isso não é fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus já foi feita com Cristo na cruz. Ele disse: está consumado. Cristo fez tudo já, tudo. Não adianta ninguém fazer nada, porque não vale. Quando você começa a fazer, quando você acha que tem que fazer sua parte, que tem que sacrificar, que tem que lutar, você está chamando Jesus de mentiroso. Você está negando Jesus. Você está dizendo que Jesus não fez o que deveria fazer, que ele foi um inútil. Mas quando você crê que o que Cristo fez na cruz foi o suficiente, que a graça dele para você é o bastante, então você vive essa fé maravilhosa nele. Porque a fé não é para todos, a fé só é para aqueles que creem. A fé é dos eleitos. Por isso que muitos não conseguem ter essa fé. Por isso que muitos vivem enganados e vão até o fim, defendendo essas mentiras e esses enganos dentro desses alçapões, infelizmente, meus amados. Essa é a verdade. Para encerrar, com toda certeza, em nome de Jesus, temos que ver o seguinte, meus amados, porque o evangelho da graça de Cristo não vem das obras, mas da fé. Da fé. O que é pregado nessas igrejas, chamadas igrejas, 90% não é o evangelho da graça. Mas o que na verdade eles estão pregando são obras da carne. Tudo para a carne, que não alimenta o espírito, que não serve de nada. É em vão que se faz, é inútil. E as pessoas vão se enganando, anos e anos a fundo, enganados por esses líderes religiosos, que cheio de teologia, de hermenêuticas e exegese, com seus estudos maravilhosos, não têm o entendimento da graça de Cristo. Não sabem discernir a Bíblia. Vivem futurizando a Bíblia, trazendo ao futuro o que foi escrito para o passado, que já aconteceu para um povo específico. Você precisa entender isso. Não tem promessa para crente na Bíblia. Não tem promessas para evangélico na Bíblia. Entenda isso. Todas as promessas, todas as profecias do Antigo Testamento, na Bíblia, até no Novo, já aconteceu. Tudo se cumpriu naquela geração. Jesus de Nazaré
em Mateus 24 já falava que não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Que geração ele estava falando? Hoje, amanhã, depois? Não, aquela geração. Geração de pessoas que dura 70 anos ou 80, o máximo. De lá para cá, já se passaram várias gerações. Ele não falou as gerações, ele falou aquela geração, a que ele vivia, do primeiro século da era cristã. E no fim da era, no fim daquele século lá, tudo se cumpriu com a queda do templo em Jerusalém. E os evangélicos não aceitam isso. Por que os pastores não aceitam? Por quê? Porque se eles realmente pregarem essa verdade, acaba a lambança. O ganha-pão acaba. Eles vão ter que trabalhar. E muitos não trabalham. Muitos vivem às custas do povo. Luxuosos. Muitos vivem nos seus luxos, nos seus carros luxuosos, apartamentos luxuosos, empresas, às custas do povo, que não tem o conhecimento da graça de Cristo. Essa é a verdade. Vamos encerrar aqui em Tito. Tito, você pode ler comigo aqui em Tito, né? Ele fala o seguinte. Ele fala no capítulo 2, versículo 11, no 3, aqui no capítulo 3, ele fala assim, ó. Versículo 11 do capítulo 2 de Tito. Paulo pregando para Tito. Ele dando essa mensagem lá naquela época. Entenda, aprenda a ler a Bíblia. Respeite o tempo, a data. Você tem que entender que quando você lê aqui, essa época que isso aqui foi escrito, foi há mais de 2000 anos atrás. Não podemos dizer que o que Paulo estava fazendo, ele vai fazer ainda. Porque ele já fez, ele já morreu. Todos já morreram. Está registrado aqui para que a gente veja, creia e viva essa fé. E não fazer isso aqui. É um exemplo que ele está dando para nós de hoje. Certo? Como você lê um livro hoje de histórias do Brasil e você vê lá o Pedro Álvares Cabral, né, descobrindo o Brasil. Há 500 anos atrás. Há mais de 500 anos atrás. Você não pode ler aquela história dizendo que ele vai descobrir o Brasil ainda. Ele não pode, vai. Como é que ele vai se ele já descobriu? Ali é só uma história. Dom Pedro I, no Rio Ipiranga, gritou lá. O brado da independência. Você não pode dizer que ele ainda vai gritar aquele brado. É uma história que ficou para a gente ver. Ficou assim também o que está na Bíblia. Ficou aqui registrado para a gente ver como exemplo. E hoje vivemos essa fé. Não acreditando que isso aqui vai acontecer ainda. Porque já aconteceu, já teve. Aprenda a ler. Você tem que entender isso aqui. Entende? Você não pode ler um negócio desse aqui dizendo que vai acontecendo, porque já aconteceu. Você está futurizando uma coisa que já aconteceu, não existe. Eles não estão vivos. Eles não vão passar por aqui ainda. Entende como é que é? E em outro vídeo eu vou explicar sobre isso, tá bom? Mas aqui diz assim, ó, versículo 11 do capítulo 2 de Tito, carta de Paulo. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que... Ele, olha só, ensinando-nos. Quando ele fala ensinando-nos, é porque ele estava vivendo aquilo ali. Aquela época. Certo? Olha só, ele está se incluindo. É isso que você tem que entender. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, né? Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Olha só, nesse presente século. Ele está falando do século dele, que era o primeiro da era cristã. Está vendo como não tem nada a ver com hoje? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Eles esperavam a vinda de Deus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade, e que ninguém te despreze. O jovem Tito estava recebendo essa exortação de Paulo naquela época, tá bom? Não é hoje. No capítulo 3 ele vai dizer assim, vamos terminar já. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Ele está dizendo aqui que ele admoesta o povo, que ele ensina o povo a obedecer os príncipes daquela época.
principados aqui são as autoridades. Os reis, os capitães, os generais, os imperadores da época, certo? É isso aqui. Que a ninguém infamem e nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, né? E deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Está vendo? Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Entende como não é por obra a graça de Cristo? Paulo já falava isso aqui, ó, Tito. Não é pelo que você faz. Não adianta você fazer nada, porque você não vai alcançar essa bênção. Porque você já tem essa bênção. Foi Cristo que fez por nós. Cristo fez tudo para que ninguém fizesse hoje. Porque se hoje nós tivéssemos que fazer, então Jesus era inútil. Você está me entendendo? A causa do teu problema, a causa da tua desgraça, o que acontece na tua vida, são resultados do que você faz de errado. É as tuas obras, é os teus erros, é o teu mau comportamento que traz desgraça para a tua vida. Não é um diabo nem um satanás, não é porque você tem que buscar Deus, não é porque você tem que ir para a igreja, você tem que fazer um voto, uma campanha, você tem que estar lá fazendo corrente de libertação. Não, nada disso. Porque Cristo fez tudo isso já. Anulando a lei, aniquilando a lei, aniquilando o pecado, que era a transgressão da lei, da lei de Moisés. Aniquilou tudo isso, nos trouxe essa graça. E as pessoas viviam escravizadas pelos homens, porque não entende isso aqui. O povo não entende a graça. O povo só quer saber de fazer. O povo tem prazer em fazer o erro, sem saber que estão negando Jesus. Então esse é o problema. Se você quer viver bem, quer ter uma vida abençoada, quer ter paz, faça o certo. Mude de atitude, de comportamento. Acabe com tudo isso que você faz, que está te trazendo dor e sofrimento. Porque o resultado da minha vida, de alegria, de paz, é exatamente as consequências das minhas atitudes. Se eu pratico bem, eu vivo bem. Se eu pratico mal, eu vivo mal. E acabou. É assim que vive o ser humano na terra. Tá bom? Ele vai dizer mais aqui, ó. Não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Não foi lavagem de água do batismo, mas foi do Espírito Santo. Ele está dizendo aqui que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, preste atenção, você é justificado não é pelas obras, você não é justificado pelo jejum que você faz, você não é justificado pelo batismo nas águas, pela Santa Ceia que você toma, pela oração no monte, pelo dízimo que você dá, pela campanha da libertação, pela campanha da justiça, pela fogueira bamba, por nada disso, por unção de óleo, não. Ele diz aqui o quê? Que abundantemente ele derramou sobre nós, ele derramou. Você não tem que buscar, ninguém busca a Deus, ninguém busca o Espírito Santo, porque ele já foi derramado sobre nós, nessa graça de Cristo, meu amado. Está aqui dizendo, ó, aqui não fala, olha só, que temos que buscar. Ele abundantemente, ele derramou sobre nós. Palavras do apóstolo Paulo. E você não crê nisso aqui, para crer em homens. O povo deixa de crer no evangelho da graça de Cristo para crer nos homens. Essa é a verdade, isso aqui, ó. Ele derramou sobre nós, entendeu? Para que, sendo justificado pela sua graça, é pela graça, não é pelo que você faz, é pela graça. Quando você tem fé na graça de Cristo, você é justificado. Sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, meus amados, essa graça de Cristo maravilhosa,
ela está aqui, está em nós. Recebemos, não por merecimento, mas pela misericórdia daqui, ó. Pela misericórdia, ó. Mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem do Espírito Santo. Tá bom? Então você tem que entender isso. O povo vive escravo de homens, dentro desses alçapões, templos feitos por mãos humanas, que eles chamam de igreja, e negam Cristo por causa da falta de entendimento. Vem para a graça você também. Fica aqui o meu forte abraço. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo, tá bom? Eu agradeço. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima.